E aí, meus aliados, tranquilo? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, tanto que eu tô até com o roteiro aqui, porque hoje eu vou mostrar pra vocês 5 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar ou aprender sobre perspectiva. Então, se você não sabe como sair de caixinhas e realmente passar para conseguir fazer desenhos mais complexos, desenhos de imaginação ou copiar qualquer estilo de estrutura usando a perspectiva, fica comigo nesse vídeo que eu garanto que você vai gostar bastante. E claro, se você é novo no canal, a primeira vez aqui, já se inscreve que eu garanto que você vai gostar, porque agora toda semana tem vídeos novos. Pelo menos eu tô tentando. E a primeira ideia que eu trouxe hoje é a seguinte: veja a perspectiva no dia a dia. Por que eu tô falando isso? Quando a gente começa a desenhar em perspectiva, você começa a aprender, vão ter vários termos e vários nomes, como ponto de fuga, linhas guias, linha do horizonte, vai ter a ideia de medidas e proporções dentro da perspectiva. Tudo isso pode acabar te confundindo, porque são muitos termos. E quando você olha uma imagem como essa, ou uma cidade completa, ou até mesmo um personagem em um ângulo diferente, talvez no começo você acabe se perdendo com esse processo de tantas coisas. Então o mais importante, além de aprender a parte teórica da perspectiva, é você saber aplicar ela em diferentes coisas. Então o que vai te ajudar muito é você começar a ver a perspectiva em coisas do dia a dia. E para fazer isso, existem duas formas que eu conheço que você pode fazer para começar a treinar a sua visão aí na sua casa. Primeiro, você tem que sair da sua casa. Why? Observar uma paisagem, um cenário, você pode ir no centro da sua cidade, olhar algum prédio e tentar replicar na sua folha, aplicando aquelas ideias que a gente conhece, como ponto de fuga, linhas guias, esse tipo de coisa. E tem a segunda para você esquisito que não sai de casa, você que tem medo das outras pessoas, que é com imagens do Pinterest ou imagens que você encontra na internet, que é o que a gente vai fazer agora. Como vocês podem enxergar qualquer coisa em perspectiva e conseguir identificar a linha do horizonte, a quantidade de pontos de fuga na sua cena e até mesmo por onde começar qualquer desenho que você quiser. E para isso, eu trouxe essa imagem aqui desse prédio para ficar muito mais fácil o processo. Uma coisa que eu gosto de usar é essa técnica de 3 perguntas para conseguir identificar cada um desses pontos de uma maneira rápida. Então é só você fazer essas 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: qual altura você está enxergando aquele objeto? Você tem 3 opções: ou ele vai estar na sua frente e você vai ver ele da mesma altura que você, ou seja, vai ver só a frente do objeto, ou ele vai estar acima de você e você vai desenhar ele como se você estivesse olhando para cima, ou ele vai estar abaixo de você, como se você estivesse olhando para os seus pés, certo? Essa pergunta é muito importante porque com essa pergunta você consegue saber qual é a altura da linha do horizonte toda vez que você for construir qualquer cena. Para ficar mais fácil, assim como eu estou colocando na tela, olha só. Independente da quantidade de pontos de fuga, essa regra vai se aplicar a qualquer tipo de desenho ou objeto que você for fazer. Por quê? A partir do momento que você sabe qual altura você está vendo aquele objeto, é mais fácil você encaixar a linha do horizonte. No caso desse desenho, a gente consegue perceber o seguinte: a gente está olhando ele de frente, porque a gente não consegue ver o teto dele, o telhado, do prédio, e também não consegue ver o chão. Então a gente está olhando exatamente de frente, então a linha seria aqui no meio. Vou até fazer aqui com uma cor para ficar mais fácil. Pronto, a gente já achou a primeira coisa, que é a linha do horizonte. Depois disso, quantos pontos de fuga tem nessa cena? Para descobrir isso é muito fácil. Olha só, estou com 3 imagens aqui diferentes e vou te mostrar como identificar cada um dos pontos de fuga. Essa primeira aqui é bem simples. A regra que você pode usar para conseguir identificar os pontos de fuga é essa: se quando você for desenhar, você vê somente um lado da figura apontado para você, de frente para você, todos os outros pontos, ou seja, a distorção vai estar no fundo. Então, a sua imagem vai ter um ponto de fuga. Vamos só localizar aqui para você ver como ficaria na imagem. Olha só, a frente da casa está completamente virado para a gente que está desenhando. Então, a gente vai ter um ponto de fuga, porque se a gente pegar e exagerar as linhas para construir, a gente vai perceber que elas vão estar apontando para um lugar. Que nesse caso, se a gente exagerar ao máximo, a gente já encontrou. Aqui é o ponto de fuga, certo? Agora, se a gente olhar uma cena ou um objeto e ele tiver uma aresta, ou seja, 2 lados se encontrando, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui no meio é a aresta. A gente vai ter 2 pontos de fuga, porque se a gente também exagerar as linhas, a gente vai encontrar um ponto de fuga de cada lado sendo encontrado na linha do horizonte. Então vai ter um para cá e um para cá. Então aqui são 2 pontos de fuga. Agora vamos localizar na imagem para ficar mais fácil. Olha só. Aqui, encontramos uma aresta, outra aresta aqui
Agora é só exagerar as outras linhas, ó. Você vai pegar as linhas que estão na mesma direção, as linhas paralelas. Se você for exagerando, normalmente vai sair do enquadramento, tá? Isso faz parte. Mas você vai perceber, ó. Olha só. Aqui é a mesma coisa, ó. Então a linha do horizonte vai estar mais ou menos aqui. E se a gente exagerar ao máximo, vai chegar um momento que essas linhas vão se encontrar, assim como eu mostrei aqui, e vai gerar um ponto de fuga de um lado e o outro do outro. Agora para 3 pontos de fuga. Se a gente vê um vértice, que é esse desenho aqui, ó, que vai aparecer um Y quando você for desenhar as coisas, que é esse desenho aqui do meio, ó, vai ser 3 pontos de fuga. Porque se a gente exagerar também, a gente vai encontrar distorções para os 3 lados da nossa figura. Vamos só identificar aqui para você ver como que é. O vértice, ele vai ter esse formato aqui, ó. É como se fosse a letra Y. Vai ser uma distorção para cada lado e uma no meio. Então você viu esse desenho aqui, ó. Acabou. São 3 pontos de fuga. Quer ter a certeza? É só exagerar essas linhas, ó. Aqui você exagera para cá e aqui para baixo. Então só lembrar, uma face completa virada para você, um ponto de fuga. Uma aresta apontada para você, separação de 2 lados, 2 pontos. E o vértice, que é esse formato aqui, ó, 3 pontos. E agora, para finalizar, a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: qual o formato geral do meu desenho? Quais são as formas que eu vou usar para encaixar cada pedaço do desenho? Assim como eu estou colocando na tela, você pode usar caixas, pode usar cilindros. Isso vai te ajudar a dar um norte e até mesmo para construir a sua grade de perspectiva. E assim você já sabe por onde começar o desenho. Respondendo essas 3 perguntas nessa sequência, você já consegue identificar cada um dos pontos no seu desenho e assim começar a desenhar ele sem dificuldade. Depois que você conseguiu identificar cada um desses pontos na sua imagem, você precisa colocar em prática, ou seja, desenhar e construir na sua folha. Eu fiz o processo aqui, mas vai ficar muito longo o vídeo se eu for explicar passo a passo. Então, para facilitar a sua vida, eu deixei um vídeo aqui na descrição onde eu mostro passo a passo como você pode desenhar qualquer coisa em perspectiva, desde a visão até a construção e finalização do desenho. Eu vou deixar aqui na descrição, é só ir lá e assistir. E o segundo tipo é para você que quer uma coisa mais exata. Você quer se aprofundar na perspectiva para conseguir fazer coisas mais realistas, como desenvolver peças, designs, até mesmo para você que faz arquitetura, urbanismo, qualquer coisa assim. Aí você precisa se aprofundar mais nas técnicas de medidas em perspectiva. João, o que é isso? Quando você for desenhar qualquer objeto durante o processo, muita coisa você vai fazer no olhômetro, que é bater o olho e conseguir fazer ali. Quando você está fazendo essa perspectiva mais intuitiva, mais solta. Para desenhar personagens, por exemplo, a gente usa isso, ou para outras coisas do dia a dia, assim como eu estou colocando na tela. Porém, quando você quer uma perspectiva 100% exata, ou a construção de uma peça que precisa ser perfeita, você precisa realmente entender as medidas e as proporções e saber como tirar essas medidas e proporções dos seus desenhos, assim como eu estou colocando na tela esses exemplos aí. E se você não sabe como estudar isso e quer um nível mais técnico de perspectiva, que é nesse nível mais realista, eu recomendo que você adquira esse livro aqui, ó, que chama How to Draw. Ele é em inglês e também tem em espanhol. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse. E se você não sabe inglês e nem espanhol, mas ainda assim quer aprender ou até mesmo prefere videoaulas, esse é o tipo de conteúdo também que eu estou adicionando nas atualizações do meu curso, que é o Segredo dos Animes. Lá eu te ensino como você pode sombrear desenhos, como você pode criar texturas realistas, como você pode entender mais sobre simplificação, como você pode desenhar personagens, copiar personagens e tudo o que você precisa para conseguir desenhar qualquer coisa que você quiser. E se você quiser saber mais informações sobre o curso, eu também vou deixar aqui na descrição. E a terceira ideia que eu queria mostrar para vocês hoje é a seguinte: o fácil não é ruim. O que eu quero dizer com o fácil não é ruim? Me fala aqui nos comentários. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando alguém fala desenho em perspectiva? Você pensa em coisas como isso? Personagens extremamente distorcidos em ângulos extremamente diferentes do que você está acostumado a ver. Poses bem dinâmicas ou até mesmo perspectiva fisheye ou olho de peixe, que é essa perspectiva mais arredondada. Ou até mesmo prédios muito altos ou cenários muito complexos. Você pensa nesse tipo de coisa? Então, eu não sei se é o seu caso, mas quando eu comecei, quando alguém me falava desenho em perspectiva, eu já achava que era alguma coisa muito distorcida, assim como eu mostrei agora há pouco. Só que eu percebi que quanto mais eu estudava, era o seguinte: existem vários tipos de perspectiva, e um desenho bem distorcido é só um dos tipos de perspectiva. A perspectiva está no dia a dia, tanto que se você olhar à sua volta aí, na sua casa, onde você está agora, você vai ver que as coisas não são tão distorcidas assim. Esse é um efeito que a gente gosta de usar, que é o princípio da distorção. Eu gosto de chamar assim pelo menos. Ou seja, quanto mais distante está um ponto de fuga do outro, mais natural vai ficar a sua perspectiva. E quanto mais próximo, mais distorcido vai ficar o objeto. Com isso, a gente entende que é só uma das formas de aplicar a perspectiva, já que a maioria das coisas do dia a dia tem perspectiva, mas uma perspectiva mais natural, mais suave. E é por isso que é importante você começar com o básico,
e conseguindo usar essa perspectiva mais suave no dia a dia para conseguir copiar as coisas que você quer, ou até mesmo construir, e depois, quando quiser fazer algum efeito, treinar um pouco mais e estudar para conseguir fazer a perspectiva mais distorcida, ou até mesmo aumentar a quantidade de pontos de fuga. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Quanto mais pontos de fuga, mais distorcida vai ficar a sua imagem também. Presta atenção na quantidade de pontos. Acima de 3 vai ficando bem distorcida, gerando esse tipo de efeito aí. Então, a quarta ideia é uma coisa que vocês me perguntam todo dia no canal. Depois de quando você vai criar seu mangá? E calma, rapaziada, eu vou criar em breve. Dá um tempo, porque eu tô arrumando as coisas aqui, uma hora eu crio. Mas a ideia é a seguinte: como desenhar personagens em perspectiva? Cada pessoa pode desenhar de uma forma diferente. O que eu gosto de usar para desenhar coisas orgânicas, ou seja, pessoas, animais e plantas, é a simplificação ou fundamento das formas, que é separar os personagens em caixas, cilindros, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é muito mais fácil a gente usar para desenhar personagens do que ficar desenhando cada pedaço com ponto de fuga. E aprende a rotacionar essas peças e assim você encaixa. Você cria o manequim do personagem e aplica a perspectiva nele. Assim eu acho que fica muito mais interessante e é mais intuitivo até mesmo de aprender, de tanto copiar personagens ou até mesmo para criar de imaginação. Eu falei de uma forma bem superficial, mas é porque eu tô pensando em fazer um vídeo só de como desenhar personagens em perspectiva. Se vocês curtirem essa ideia, comenta aí personagens em perspectiva que eu posso fazer no próximo vídeo. E para finalizar o vídeo, a última coisa que eu não posso deixar de falar para você, que está começando a estudar desenho agora, está começando a treinar, principalmente perspectiva, é a seguinte: não tenha medo ou não procrastine o estudo de perspectiva. Eu sei que no começo pode dar um pouco de medo porque tem muita informação, são vários nomes, vários termos, é bem confuso no começo, então por isso que eu recomendo que você procure uma sequência mais lógica, sabe? Vai passo a passo, começa do básico e depois vai aumentando o nível até conseguir desenhar cenários inteiros, personagens e ângulos mais extremos, tá? Mas não tenha medo e não fique enrolando. Por quê? Quanto mais tempo você enrola, pior seu desenho fica. E eu só percebi isso quando eu não conseguia criar as posições dos meus personagens. Então se você enrolar, você vai ficar sempre com desenhos como esse. Desenhos 2D, sem volume, sem profundidade e o pior ainda, sem cenário. Então para você não ter esses problemas, comece a estudar perspectiva. Por isso eu gravei um vídeo completo explicando como funciona a perspectiva para você conseguir melhorar. Clica aqui no vídeo que eu te espero lá, eu garanto que você vai gostar.